Abra sua Bíblia em Levítico, capítulo 6. Levítico, capítulo 6. Tem alguém que ama a palavra aqui? Amém? Essa igreja ama a palavra, né, irmão? Amém ou não? A gente já fez culto aqui só de palavra, né? Quem lembra disso? Quem lembra aqui que você chegou um dia aqui e não teve louvor? Foi direto para a palavra. Quem lembra disso aqui? E tinha pouca gente que tem que fazer isso de novo, né? Só palavra. Por quê? Porque é o que firma a gente, firma os nossos passos. Amém? Ó, deixa eu falar para a galera que está lá fora. Tá todo mundo me ouvindo bem aí? Tá? Zé Romildo lá no final, tá me ouvindo? Botafoguense, até que enfim, né? Ganhou 2 títulos, nunca tinha visto o Botafogo ser campeão. Deixa pra lá. Ó, tem cadeiras aqui, ó. As crianças deixaram. Tem 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tem um monte de lugar aqui. Vocês que estão lá fora e quiserem vir para cá, fica à vontade, não vai atrapalhar não, tá bom? Eu queria fazer um agradecimento aqui aos homens da igreja que estão entendendo o propósito. Aqui, pastor Sandro, agora já vou falar. Aqui é online, entendeu? É via wireless o recado. Quero fazer um agradecimento. A próxima turma de Homem ao Máximo já esgotou, então não tem mais vaga. Então, glória a Deus. Os homens estão entendendo. Para a gente melhorar o ambiente que a gente está, a melhora precisa acontecer em nós. Amém? Então eu incentivo para a próxima turma, você, irmã, pagar o curso para o seu marido. Então incentiva ele, investe na vida dele, paga para ele vai se tornar alguém melhor na sua casa. E eu tô feliz da vida, irmão. No primeiro teve um jovem solteiro e nesse tem outro jovem solteiro. Ele já está dizendo o seguinte: irmãs, eu não vou falar quem é ainda. Por quê? Porque esse cara já está pronto, esse já é um grande partido para vocês, irmãs, que estão solteiras na igreja. Porque ele está dizendo assim: eu ainda nem casei, mas eu já quero começar a entender o que é ser um homem ao máximo na minha casa. Amém? Glória a Deus. É isso aí. E eu tenho um segundo aviso. É claro que esse aqui é antes dos avisos que a gente tem aí, ainda no final. Mas eu queria fazer uma convocação para a igreja do Senhor. Eu senti uma graça e uma unção de Deus muito grande aqui nesse lugar, essa noite. Amém? E eu sou um apaixonado pela manifestação da presença de Deus. Eu acho que se eu tivesse no tempo em que a Arca da Aliança ficou lá na casa de Obed-Edom, eu teria feito igual Obed-Edom. Não deixa eu aprender alguma coisa para poder ficar perto da arca. Eu preciso aprender algum dos ofícios da casa de Deus para ficar perto da presença de Deus. Então não tem nada mais transformador na nossa vida do que a presença de Deus. Amém ou não? Então, quantos aqui amam a presença do Senhor? E sabe o que eu fiquei pensando hoje, ao longo do dia? Eu fiquei lembrando dos retiros que eu participei. Eu estava lembrando de assim que eu me converti, foi em Paracambi. Eu não sei nem se ainda existe essa escola. Eu acho que era Lelé, que era o apelido da escola. Ainda existe, pastor Julimar, que é de Paracambi. Irmãos, pensa num lugar quente, sem água. Você ia tomar banho, acabou a água. Tem que esperar agora o carro-pipa chegar para entregar a água. O Marlon Mateus, branquinho, irmão, ficava rosa, de tão calor.
Mal tinha ventilador. Mas na hora do culto era aquele derramar da presença de Deus. A gente esquecia do calor, a gente esquecia da dificuldade. Irmãos, aquela fila parecia a fila do povo de Israel no deserto para almoçar. E na hora que jogava no teu prato, o macarrão quase colava no fundo. Para você tirar, era com o maior esforço. O frango, às vezes, irmão, fazia o frango precisava ir primeiro para o hospital para tomar sangue, porque ficava anêmico o frango. Então a comida não era agradável, o lugar era difícil, um monte de dificuldade. E eu comecei a refletir nessa igreja hoje que somos nós, com ar-condicionado, com cadeira confortável, com tantas facilidades, igreja com piscina e um monte de coisa, salas climatizadas. E eu fiquei pensando, esse ano eu não vou alugar sítio de novo, o retiro vai ser na igreja. E quem é apaixonado pela presença de Deus, eu sei que vai se esforçar para estar. Amém? Viu? Tem uns 5 que vão estar aqui. Amém, irmãos? A gente vai fazer o retiro na igreja. Daqui a pouco você vai saber o valor do retiro. Esse ano o meu desejo, já pedi a algumas pessoas para ajudar. A gente vai procurar um buffet, porque eu não quero ninguém envolvido com cozinha. Vai ter uma equipe de fora paga para fazer a comida para a gente só vir aqui para se derramar na presença de Deus e ali comer. É claro, a piscina vai ter que ser horário dividido, né? O culto vai acabar 11 horas, de 11 às 4 da tarde os homens, de 4 às 5 as mulheres. Não entendi. Porque a manifestação das irmãs, é claro, a piscina não é tão grande, a gente vai ter que dividir os horários. É claro que a gente não vai fazer isso, mas o retiro vai ser aqui de novo esse ano. Amém, irmãos? Pastor, e se 200 pessoas quiserem vir e ficar na igreja? Irmãos, a gente tem um monte de sala. A gente tem aqui o templo. Bota as cadeiras para fora, dorme aqui dentro. Um monte de eu já posso ver um monte de colchonete e ver a sinfonia. Eu contemplo a sinfonia dos roncos de todo quanto é tipo. Ronco de rinoceronte, elefante, dinossauro. Amém ou não? Vamos comigo ou não vamos? Então vamos. E vai ser bênção, amém? Uma coisa pode ter certeza, a gente vai estar aqui e vai ser inundado pela presença de Deus, como foi no ano passado e como foi todos os demais retiros que a gente já viveu. Então, irmãos, eu estou te desafiando para sair um pouco do conforto para viver coisas maiores de Deus na sua vida. Quem deseja viver coisas maiores na sua vida? Então sai um pouco do conforto, sai um pouco da comodidade. Eu sei que talvez no carnaval você já está fazendo plano para viajar, para ir para a praia, não sei o quê, mas é uma boa oportunidade para você viver coisas maiores de Deus na sua vida. Amém? Graças a Deus, irmãos. Então vamos lá, vamos para a palavra. A gente não tem quase tempo nenhum. Levítico capítulo 6, verso 8, diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: Esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará na lareira do altar toda noite, até pela manhã, e nela se manterá aceso o fogo do altar. O sacerdote vestirá a sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e porá junto a este. Depois despirá as suas vestes e porá outra, e levará a cinza para fora do arraial em lugar limpo. Verso 12:
O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas, e o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Amém? Glória a Deus. Queridos, eu quero falar um pouco justamente sobre essa questão do fogo de Deus na nossa vida, porque a presença de Deus é algo que precisa ser buscado na vida de cada um de nós. A gente vai, ao longo da caminhada, a gente vai se permitindo ser, às vezes, até manipulado, e às vezes não é nem por maldade ou capciosidade de quem está aqui sobre o altar, ministrando sobre a nossa vida, e que diz para a gente: olha, levante sua mão, adore ao Senhor, agora faça isso, se movimente para cá, se movimente para lá. Mas a presença de Deus é algo tão profundo na nossa vida, que quando ela vem, não tem como a gente se conter. Sempre haverá alguma manifestação externa na nossa vida em relação à presença de Deus. Por quê? Porque você não consegue explicar aquilo que você vive a partir da presença de Deus. Porém, essa manifestação da presença de Deus na nossa vida não é algo treinável, não é algo ensinável, não é algo que eu, através da experiência que eu tenho, eu te levo. Não, olha, você faz um movimento assim, você viva isso aqui, você se mexa desse jeito, que a presença de Deus vem. Não. Deus nunca vai rejeitar um coração quebrantado e contrito. E Deus, Ele sempre irá de encontro àqueles que o buscam. Então a presença de Deus precisa ser algo buscado por mim e por você. É algo desejado cada culto que eu entro aqui. Cada vez que eu entro aqui, eu vou tentar me desconectar de tudo aquilo que me atrapalha a vivenciar essa essência que a manifestação da glória e da presença de Deus traz sobre mim. Porque se eu não me permitir viver isso, talvez eu seja seletivo, e aí eu goste do timbre da voz da Rogéria, e aí eu digo assim: poxa, não foi a Rogéria que ministrou o louvor hoje, então eu não consegui sentir a presença de Deus. A presença de Deus não está limitada por alguém que você olha e vê, não, através da vida dele, a presença de Deus virá e me alcançará e eu serei visitado por isso. Não, não é assim. Esse fogo de Deus que a gente precisa buscar, e também é um fogo que Jesus ele vai falar lá em Lucas: olha, vocês estão totalmente enganados. Se vocês acham que eu vim trazer a paz sobre a terra, estão totalmente enganados. Eu vim trazer a dissensão, eu vim trazer a divisão, eu vim trazer fogo sobre a terra. E como eu queria que vocês já estivessem queimando. E logo depois de Jesus falar disso, do desejo dele, em que todos ali, naquela geração, já estivessem queimando, ele vai falar do martírio dele. Ele vai falar um pouco, é claro que intrinsecamente, da sua morte. Mas o que ele está conectando? Olha, esse fogo que virá sobre a terra só poderá vir porque ele está falando, e essa é a visão que eu creio. É claro que essa não é a única, tem outras visões acerca desse texto, mas essa é a que eu creio. Para mim, Jesus está falando o seguinte: olha, esse fogo virá depois que eu for, porque ele está dizendo que esse fogo é, na verdade, o Espírito Santo de Deus que viria sobre a vida de todos aqueles que estavam ali ansiando por essa manifestação. E ele vai dizer: como que eu queria que vocês já estivessem queimando, porque ele sabe que o Espírito Santo só chega para ser estabelecido na terra quando ele me ajuda, quando ele for. Ele vai e o Espírito vem. A promessa de João capítulo 14: quando eu for, eu enviarei outro para vós, o Espírito Santo Consolador, aquele que estará em vós e habitará em vós para sempre.
E aí nasceu exatamente essa questão nessa mensagem aqui. O fogo acendeu, e agora? O que eu faço? Porque um culto, às vezes na nossa vida, ele pode mudar muitas coisas. Mas um culto também maravilhoso, cheio da presença de Deus, pode simplesmente promover nada mais, nada menos do que simplesmente uma nova experiência. E que não vai promover nada na sua vida e na minha, não vai mudar nada, não vai tornar a gente melhor. Então, não é sobre um fogo que se acende, mas é sobre um fogo que se alimenta todos os dias, que todos os dias você coloca um pouco de lenha nele, todos os dias você se dedica um pouco mais, senão você será simplesmente alguém superficial em Deus, que sempre dependerá de uma mão sobre a sua cabeça, de alguém que venha e ministre algo sobre você. E é maravilhoso isso, é ou não é? Quando alguém vem com aquela autoridade de Deus, cheio da unção e da graça, e parece que estava dentro do nosso quarto, quando a gente fez aquela oração em secreto com Deus. Sim ou não? Isso é gostoso? É maravilhoso. Mas o que é melhor? Alguém que vem e fala com você, ou alguém como Deus que fala com Moisés lá através da sarça ardendo, pegando fogo, e Moisés vai se aproximando dali, e aquele fogo não é um fogo que consumia a sarça. Então o fogo de Deus não é um fogo que te consome. A única coisa que o fogo de Deus vai consumir é o pecado que existe na nossa vida, é aquilo que é palha, é aquilo que é consumível na nossa vida. É isso que o fogo de Deus tem poder para fazer. Amém? Sim ou não? Então nós sabemos que precisamos nos manter acesos, mas isso é uma grande realidade, todo mundo sabe. Mas por que tanta gente se apagou ao longo da história? Você conhece alguém que está desviado hoje? Quantos conhecem? Desviado, fora da igreja, não está em igreja nenhuma, se entristeceu, se frustrou e hoje está fora. Então você pode ser o próximo. É claro que você não quer e nem eu quero, mas não é um fogo somente que você vai lá e coloca ele está aceso, né, a maior intensidade, e aí você coloca a lenha, o fogo vem e aí você está perto dele, aquecido, aquela chama incandescente, sabe, que deixa você aceso. Mas e amanhã? Porque esse culto acaba às 20 horas. E o que a gente vai fazer com todas as informações, com todas as experiências, com tudo que a gente vivencia e vive na presença de Deus? É isso, na verdade, que vai fazer a diferença para a continuidade da nossa vida na presença de Deus e nos dando a cada dia autonomia para viver coisas maiores ainda na presença de Deus. Não é só uma chama que veio, sabe, consumiu todo o holocausto e a oferta que você depositou ali diante do Senhor, e aquele fogo veio e lambeu tudo. Maravilhoso. Mas depois que a chama começar a se apagar, vão ficar as brasas, e daqui a pouco as brasas vão se desfazendo e ficam as cinzas, e no meio das cinzas haverão algumas brasas, e essas brasas precisarão mais uma vez que você alimente, para que se torne fogo de novo na sua vida. Então é sobre não somente constância, mas também é sobre resistência, é sobre esforço, é sobre um monte de coisa que a gente vai ver aqui. Porque na responsabilidade, pensa agora na responsabilidade do sacerdote, e a gente vai falar de algumas coisas aqui dentro da responsabilidade dele, porque o sacerdote foi designado para isso. Olha, você vai trabalhar dessa forma, todas as vezes ao longo da noite em que o fogo consumir todo o holocausto, toda a gordura, ao amanhecer, na madrugada, você vai lá e você vai tirar toda a cinza,
depois de tirar toda a cinza, você vai de novo alimentar o fogo. E o fogo se alimenta com o quê? Com o que o fogo se alimenta? Me ajuda, irmãos. Com o quê? Lenha não, o fogo se alimenta de qualquer combustível. Lenha é só um deles. Fogo se alimenta de gasolina, fogo se alimenta de plástico, fogo se alimenta de pano. Tudo que é combustível, o fogo vai se alimentar. Mas o interessante, né? E Deus é perfeito nisso, porque o fogo, assim como Deus, Deus, Jesus e o Espírito Santo formam uma tríade e uma triunidade, o fogo também ele forma isso. O fogo forma uma tríade. O fogo, para ele se manter, ele precisa de ignição, ele precisa de um comburente, que nesse caso o comburente é o oxigênio, é o único que existe, e ele precisa de combustível. Se você quiser acabar com fogo, basta você tirar qualquer um desses três elementos. Pastor, não acaba. É claro que acaba. Se você tira o oxigênio, o fogo apaga. As irmãs aí que fica, né? O homem às vezes é mais atabalhoado para isso ainda. Tá lá pegando fogo no óleo, o Superman vai e joga água, se queima todo. Ou então tá pegando fogo, aí assopra para apagar. Você está jogando mais comburente, é mais combustível, é mais poder de ignição que você está dando ao fogo. Então isso também fala da ação de Deus na nossa vida. E quem é responsável pela lenha? O sacerdote. Porque Deus está dizendo, o fogo eu vou fazer ele acontecer. Agora, é você que vai trazer a lenha todos os dias. Não sou eu responsável pela presença de Deus na sua vida. Não sou eu responsável pelo fogo de Deus em você. Não é o ministério de louvor. Não é o ministério da igreja. O responsável pelo fogo se manter aceso na sua vida é você. O responsável sou eu. Sou eu que preciso manter isso. Então, isso é uma revelação para a nossa vida. Porque nessa ocasião aqui, o sacerdote era responsável por manter o fogo aceso. E quem é o sacerdote hoje? Sou eu e sou você. Esse altar onde o fogo é mantido aceso dentro de cada um de nós. Então, na responsabilidade do sacerdote, pensa que ele tinha algumas atitudes que ele precisava ter. E aí, começa a refletir se você não tem que ter também algumas dessas atitudes. A primeira dela, esforço. Você imagina, ele tinha que trocar de roupa depois de tirar toda a cinza. Por que ele tinha que trocar de roupa? Porque ele se sujava. Dá trabalho manter fogo aceso, irmãos. E tem gente que não quer ter trabalho. Eu lembro de uma época que a galera das igrejas precisavam ir pro portão de ferro. Porque tinha uma igreja que era do portão de ferro e as pessoas iam para lá, porque lá tinham os movimentos da manifestação de Deus. Meu irmão, você é o instrumento da manifestação de Deus onde você estiver. Onde você estiver, a glória de Deus vai estar. A promessa dele é real. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali eu estarei presente. Agora, a manifestação dele, aí, às vezes exige um pouco mais de dedicação. E o sacerdote, ele tinha que fazer isso. Ele precisava se esforçar. Rogério, já pode ir subindo para cá, senão eu vou me perder Não, vai controlando aí, 15 para as 8, você sobe. Daqui a 2 minutos, exatamente. Então tinha que ter esforço. O que mais que tinha que ter um sacerdote? Dedicação. Eu vou acelerar agora aqui, para terminar essa mensagem. Primeira do ano eu tenho que terminar toda. Dedicação. Então na hora do fogo se manter aceso, você tem que se dedicar. Alguém entra aqui e fica igual um 2 de paus, igual uma geladeira. Meu irmão, aqui tu pode ser igual lá no jogo do Flamengo. Amém? Pula, exalta, grita,
rola no chão, roda se quiser, só não machuca ninguém, mas você é livre. Então, para a presença de Deus, para esse fogo de Deus se manter aceso na nossa vida, tem que ter dedicação. E na dedicação eu já não me preocupo mais com o que você vai pensar de mim. Você é Davi. O pastor chorou, acho que está triste, porque a pastora Regiane não veio no culto. O problema é teu, o que você quiser pensar. Eu estou adorando o Senhor. Cuidado para você não ser uma Mical, que está olhando uma grande dedicação de alguém e está dizendo, que bobeira isso, não sei para quê. Não sei para que gritar um glória a Deus tão alto. Deus não é surdo. Irmão, só quem dá um glória a Deus alto sabe o que ele está gritando para Deus. Só quem fala em línguas sabe o que Deus está movendo dentro dele, meu irmão. Sabe, só quem se expressa como Davi se expressou, sabe o que tem dentro da vida dele para estar se manifestando do lado de fora. Então precisa haver em nós uma dedicação para que esse fogo se mantenha aceso. Já parou para pensar quantas vezes alguém deve ter chegado para o sacerdote e falado, ei sacerdote, mó solzão hoje, vou lá para a praia de Coroa Grande. Só que não, né? Vamos para outra. Vou para a praia, vou lá para o Rio Jordão tomar um banho, já viu o sol? E aí o sacerdote tinha que fazer o quê? Não posso, cara. Existe algo muito maior para eu fazer. Eu tenho uma dedicação para o fogo não apagar em mim. Estou indo para o passeio, estou indo não sei para onde. Não, sacerdote, não posso ir. Nesse horário não. Esse horário é o momento em que eu preciso alimentar o fogo. Você já viu Jesus flui em várias coisas, Jesus vem para lá e vai para cá, manifesta cura aqui, vai para ali, mas daqui a pouco Jesus fala, ficai aqui, e ele ia para o monte orar. Aí quando Jesus descia cheio de fogo, aí ele já vinha como andando sobre as águas. Por quê? Porque talvez enquanto uns estão perdendo tempo, ele está investindo todo o seu tempo na presença de Deus. Enquanto Marta está ocupada com um monte de afazeres, Maria está colocando lenha para manter o fogo aceso. E é por isso que quando o mestre chega diante de Marta, Marta não consegue se comunicar e tem que chamar Maria. Quando Maria chega, não, já sabe. Primeira coisa que ela faz, ajoelha aos pés de Jesus e diz, mestre, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Sabe como se comunicar. A dedicação em que traz o fogo de Deus vai te trazer também a habilitação para se relacionar com Deus. Quem se dedica a manter o fogo aceso, fala de forma diferente com Deus. Vê coisa que ninguém vê. Sente coisa que, às vezes, tem gente se esforçando muito para sentir. E ele é só um pouquinho, só triscou e o fogo já acende. Aí você fala, já começou aquele irmão barulhento no culto. Não, é só um irmão que não precisa nem jogar gasolina nele, ele já acende rápido. É só ele ouvir alguém do lado dele dizer glória a Deus, ele já está ligado. Opa, já sei, eu já conheço esse ambiente. Esforço, dedicação. O que ele tinha que ter? Compromisso. Alguém que quer manter o fogo aceso precisa ter compromisso. Eu não quero músicos para vir aqui só para tocar. Eu quero músicos para vir aqui para queimar na presença de Deus, para ser instrumento na mão do Senhor. Eu não quero alguém para cantar, não, vamos completar, vamos encher os microfones. Não, a gente está aqui para ser uma lenha na mão do Senhor. Não precisa de alguém para vir aqui para trazer mais uma palavra, não. Precisa de alguém para vir aqui e trazer
a revelação do coração de Deus para o coração da igreja. Então precisa de compromisso. O que o sacerdote tinha que ter também? Responsabilidade. Tenha responsabilidade. É você que precisa trazer a lenha para a sua vida. O que mais que ele tinha que ter para a gente acelerar? Senso de prioridade. Senso de prioridade. Pô, o que eu preciso fazer agora? Porque se você parar para pensar, ele era responsável por levar a lenha. Mas a lenha, ela não aparece sozinha, aparece? Tinha momento que ele tinha que cortar a lenha. E se ele não tivesse senso de prioridade, pode ser que a lenha seca acabasse e agora só tem verde, pastor Luciano, para colocar. E agora, como é que eu faço? Não tem lenha. Senso de prioridade. Primeiro Deus, depois o quê? Trabalho. Depois trabalho, depois família. Ó, dedo indicador, referência. Depois trabalho, que é o sustento da família. Em quarto, igreja. Em quinto, lazer. Tem gente que o primeiro é o lazer. Comprou um carro, sumiu da igreja, agora só vive passeando. É o crente do lazer, do passeio. Irmão, quem te sustenta ainda continua sendo o Senhor. Amém? Não tem problema nenhum você faltar culto, viajar com a tua família, passear, mas não faça da sua vida um eterno lazer, porque não tem nada melhor do que estar na presença de Deus. Senso de prioridade ainda faz com que o fogo, até babei, desculpa, se mantenha, eu me empolgo, se mantenha aceso. Pastor, por que você está há 24 anos, 25 na presença de Deus, nunca se desviou? Porque eu estou mantendo a lenha, eu estou pegando lenha, eu estou colocando no fogo, eu estou mantendo o fogo aceso. Já passei por muitas lutas, dificuldades, desafios enormes na minha vida, mas em nenhum deles eu pensei em nenhum segundo da minha vida em abandonar a presença de Deus. Nenhum. Por quê? Porque o fogo continua aceso dentro de mim. Senso de prioridade. Tem gente que a vida é um lazer. Tem gente que vai tentar resolver os problemas da vida com lazer. Briga com a esposa, meu amor, vamos fazer uma viagem. Não, depois de uma briga, o que precisa é de arrependimento, de pedido de perdão, de acerto. Não preencha vazios da sua vida com momentos emocionais que passarão e te frustrarão. Nada na sua vida vai ser melhor do que a presença de Deus. Nada pode fazer mais mudança na sua vida e na minha do que a presença de Deus. Eu sou prova disso. Senso de prioridade. Entender o tempo. Qual é o tempo agora? Que momento é esse? Esse é um momento de desfrutar da chama que acendeu. Então desfrute, mergulhe, aproveite. Agora é o momento de repor a lenha. Então vá atrás, corte lenha. Sabe, prepare o ambiente. Você está entendendo cortar lenha? Sabe cortar lenha? Tem momento que você vai ter que não cortar lenha nenhuma. Você vai precisar afiar o machado. Afie o machado. Porque na hora que você for cortar lenha com o machado afiado, o esforço é menor. Você vai cortar lenha mais rápido. E você vai voltar mais rápido para o lugar que você não pode perder. E manter o foco e não procrastinar. Amanhã eu faço, amanhã eu me dedico, amanhã eu vou, hoje eu estou cansado. Não, faça hoje.
Não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Tem muita gente procrastinando. Tem gente que é uma potência na mão de Deus. Tem coisas maravilhosas de Deus para a sua vida, para a sua casa, para o seu trabalho, para a sua vida profissional, para a sua vida emocional, para o seu negócio. Tem coisas maravilhosas de Deus, mas você não pode procrastinar, você não pode ficar deixando para depois, porque há algo maravilhoso. E agora isso é para você pegar. Pega isso aí. Pega isso agora no seu espírito. Você vai pegar? Amém ou não? Então fique de pé. Sou todo teu, me aproximei, não se trata de um fogo que se acende, acende, mas de uma chama que não deixa de ser alimentada todos os dias. Um fogo que não se apaga não é um fogo que foi aceso, é um fogo que todos os dias alguém levou lenha para ele, alguém manteve ele aceso, alguém foi lá e teve dedicação. Não, deixa eu colocar mais uma lenha aqui, deixa eu colocar essa lenha aqui, deixa eu aumentar a intensidade desse fogo, deixa eu manter ele aceso, porque ele precisa estar aceso na minha vida. Então, é você o responsável por isso, sou eu também.